Aqui, Igor, 3, 2 ou 1. Quer mostrar na 2 aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui na câmera 2, aí, ó, governança corporativa e financiamento societário. Do que trata esse livro, Laís? Eu e a coautora desse livro, a professora Gabriela Valal, também lá da PUC junto comigo, nós somos estudiosas desse tema há bastante tempo e surgiu aquela necessidade de nós conversarmos, né, sobre como as empresas elas precisam primar por algumas práticas para que isso repercuta no bem-estar dos seus negócios e também para que isso atraia os investimentos. Então, quando a gente fala em financiamento societário, né, são as formas que a empresa vai capitalizar o seu negócio e o quanto que para isso aconteça é importante que elas tenham boas práticas de governança implementadas, né? Então, esses dois assuntos eles se conectam com uma aderência talvez um pouco mais forte do que o próprio título possa sugerir, porque a entrega de dinheiro, né, para uma empresa, sejam pelos seus acionistas, sejam por investidores, se a gente for falar em startup, até pelos investidores anjos, ela está muito vinculada às práticas que essa empresa tem. Afinal de contas, eu tenho certeza que tu não entregaria dinheiro teu, né, para um investimento numa empresa que não te entrega um contrato social que seja alinhado, que não te entrega um acordo de sócios, que de repente esteja caminhando para as expectativas comuns, que não tenha práticas de sustentabilidade que sejam hoje condizentes com aquilo que a gente espera. Então, esses princípios de governança, eles contribuem sobremaneira para que as empresas possam ter acesso a esse capital, né? Vamos lá, governança corporativa, gestão. Gestão. Né? Gestão. Vamos traduzir um pouquinho aqui para o nosso público de TV. E eu também quero começar te provocando pelo seguinte, porque a maioria dos nossos empreendedores, especialmente aqui no Brasil, eles começam com uma ideia na cabeça ou às vezes com uma dor. Eu vou empreender porque eu preciso ter recursos financeiros. Em geral, pessoas que são demitidas, né, do seu trabalho normal e formal, ou por alguém que quer sim, né, quer ganhar mais dinheiro e acha que tocando o seu próprio negócio ele vai ter mais liberdade de horário, né, o que sempre é uma falácia, né, em geral não tem muito, mas sim tem uma liberdade, né, de colocar uma ideia, de colocar um produto e de empreender do seu jeito. Então, em geral, aqui no país, o Sebrae fala muito isso, começa de uma forma muito improvisada, né? Vai contratando gente, depois vê se assina carteira ou não, qual é o formato. O que vocês indicam? Qual é o melhor jeito de começar um negócio? Vamos lá. Dentro dessa linha, Orestes, eu costumo dizer que o empreendedorismo no Brasil, ele nasce muito da necessidade, não do planejamento, né? Isso. Então, é bem o exemplo que tu deste, né? Aquela pessoa que é demitida do seu emprego, muitas vezes numa idade onde já existe uma certa dificuldade de um novo emprego semelhante, com a mesma renda, e essa pessoa se vê obrigada a pagar os boletos do mês da casa, né, ali no dia 5 seguinte, né? Então, surge, muitas vezes com aquele dinheiro da própria rescisão desse trabalho, né, a ideia de empreender. Ou até, às vezes, nesses processos de demissão voluntária. Exatamente. Também recebe um recurso. Bom, agora eu vou colocar o meu negócio. Exatamente. E muitas das vezes essa falta de planejamento e, infelizmente, os nossos índices de mortalidade empresarial são muito grandes, né? Existem estatísticas do IBGE que 90% das empresas não chegam nos primeiros 5 anos de vida. Imagina, né? cada 10 empresas que são abertas, 9 não sobrevivem por mais de 5 anos. Exatamente, e por N fatores. Tu colocaste um aqui, por exemplo, como é que eu contrato meus empregados, né, meus colaboradores? A gente sabe que uma contratação mal feita dentro lá da seara trabalhista, ela pode ocasionar um passivo muitas vezes imensurável naquele primeiro momento, né? Outra questão, a questão tributária, né? Muitas das vezes o empreendedor esquece que tributos também têm que ser pagos desde o início da atividade. Vai postergando isso, chega um momento que se torna... Deixa, depois eu negocio lá no final do ano. E daí, às vezes, não vem essa renegociação, né? E a coisa se torna impagável. Então, o que a gente fala de governança? Primeiro, eu queria desmistificar aqui a ideia de que governança é coisa para grande empresa. Não é assim, tá? Governança são práticas, são atitudes que eu posso tomar desde o meu negócio pequenininho.
Até para a vida particular, certo? Até para a vida particular. Organizar as contas de casa. Por exemplo, eu vou começar o meu negócio, eu vou fazer um bom contrato social com o meu sócio, se eu tiver meu sócio. Eu já vou lá na junta comercial e vou me registrar antes de tudo, antes de eu começar fazendo, né? Eu vou ter ali dentro do meu contrato social cláusulas que são condizentes àquela minha atividade, né? Eu vou começar a operar com os meus fornecedores, com meus clientes, com contratos devidamente adequados, né? Nós não vamos fazer as coisas e, se um dia der problema, a gente resolve. É claro que nós sabemos que muitas das vezes o empreendedor entende que tudo isso custa caro, custa dinheiro, às vezes não existe, né? Mas a gente também costuma dizer o seguinte: tem muito barato que vai sair caro lá adiante, né? Então, a governança, ela parte por isso, ela parte dessa questão de nós termos uma responsabilidade social, né? Ou seja, eu já vou fazer o meu negócio dentro de regras que respeitem os colaboradores, que respeitem o meio ambiente, se for um impacto de uma empresa, uma atividade que tem impacto ambiental. Eu vou ter transparência, né? Com o meu sócio, com quem está investindo em mim. Né? Então, não vamos ter nada que seja oculto, fazer nenhuma atividade que depois vai repercutir negativamente. Nós vamos ter um cuidado para que esta relação societária, para que essa relação com todos aqueles stakeholders da empresa, ela seja saudável, né? Então, pode ter um custo inicial? Pode, claro. Tudo isso vai demandar profissionais especializados para uma assessoria? Vai. Mas depois, pelo menos um advogado e um contador. Pelo menos. Mas depois, o resultado disso, a gente não vai ter ali, dali 2 anos, 3 anos, 4 anos, um problema que está insolúvel, né? Quando a empresa está precisando decolar, vem, de repente, uma reclamatória trabalhista, uma execução fiscal, uma ação que ela não vai conseguir sobreviver. Que levam muitas empresas à falência, inclusive. Exatamente. Vamos lá, o que essa era da inovação que a gente está vivendo agora impacta na governança e na gestão das empresas? Eu vou até te dizer, vou abordar os 2 pontos, tá? O que a era da inovação impacta nos negócios tradicionais e também o que a governança pode impactar nesses negócios nascentes, né? Nessas chamadas startups. Então, só fazendo aqui uma definição, startup é toda aquela empresa que vai ter uma base tecnológica e que tem a possibilidade de escalar muito rápido, né? Então, assim, a gente tem negócios tradicionais, são aqueles que a gente vai ter dificuldades de espaço, de maquinário, enfim, né? Enquanto que as startups não. Pela sua base tecnológica, elas conseguem, né, atingir um grande público muito rápido. Né? Não existe uma padaria startup, né? Startup tem que estar ligada à tecnologia. Exato. E ela tem que ser escalável. Exatamente, essa possibilidade de escala, né? Então, assim, negócios inovadores, eles vão impactar os negócios tradicionais, seja positivamente, para, por exemplo, agregar novos recursos, trazer novas soluções que podem trazer a esses negócios tradicionais uma maior fluidez do seu trabalho, né? E por muitas vezes, alguns negócios inovadores, eles vão impactar negócios tradicionais, né? E eu gosto sempre de usar o exemplo, né, que é um exemplo bastante sensível do Uber com o táxi, né? Então, é inegável que a gente teve um impacto bastante grande, né, quando a gente começa a ter o transporte por aplicativo nos transportes coletivos tradicionais, né? Então, tem esses 2 vieses. Mas a gente também tem que enxergar que essas questões da governança, elas são extremamente saudáveis para as empresas do estilo startup, justamente por essa questão do investimento, né? Nós temos uma grande necessidade nessas empresas nascentes de que seja dinheiro aportado nelas, e por vezes não é pouco dinheiro, porque o desenvolvimento de um aplicativo, o desenvolvimento de uma funcionalidade digital, ela custa, né, às vezes, montantes bastante vultuosos, e aquela pessoa que tem ideia não tem como fazer sem que haja esse dinheiro ali disponível. Quem é que vai botar dinheiro numa empresa em que eu não tenho, muitas vezes, CNPJ, né? Então, chega lá o Orestes, quer investir, a ideia daquela pessoa ela é maravilhosa e tal, eu não tenho nenhum CNPJ ainda, mas a minha ideia é boa. Então, a gente começa por aí. Esse trabalho de governança, né, da gente deixar as coisas o mais alinhadas, o mais empacotadas possível, né, já desde o início, é algo que vale a pena, justamente nessa questão. Vou te dar um exemplo que nesse mundo de startups é bastante comum. A gente chama de acordo de fundadores. Nós fundamos uma startup, daí o nosso negócio é muito bom. Mas se me oferecerem 1 milhão, para mim está ok. Tu não vende por menos de 50. E aí?
E daí a gente vai para uma rodada de investimentos e alguém chega e diz assim, não, nós queremos tornar sócio, queremos comprar, e eu digo, não, beleza, por 1 milhão tá tudo ok. Tu diz, não, eu por menos de 50 não vendo. E cada um tem 50%. Exatamente. E aí? Então, aí, por isso a importância de um acordo de fundadores, né? Qual vai ser o nosso limite? Até por quando a gente já coloca vende. as bases no início. Exatamente. Discute antes. Aquela velha história do que o combinado não sai caro, né? Uma startup é mais difícil ainda, né? Porque não se tem muita ideia de que patamar essa empresa, né? Nova, e pode alcançar o mundo, vai chegar. Exatamente. Mas, enfim, Exatamente. vai combinando. Então, faz combinações, faz a primeira combinação e revisa ela Exatamente, de tempos em tempos. Né? Certa feita, eu atendi uma startup onde os empreendedores, assim, eles queriam muito atrair novos sócios, né? E daí, como eles estavam muito necessitados do dinheiro, eles estavam, inclusive, aceitando propostas de valor por grandes participações societárias. E o nosso trabalho com eles foi fazer refletir. Vocês já perceberam que daqui um pouquinho vocês não são mais os sócios majoritários dessa empresa? E daí, quando vier, né, alguma empresa querendo comprar vocês, enfim, fazer uma aquisição, alguém que chegou depois, que não teve a ideia, talvez leve a maior parte do valor. Então, é preciso conversar sobre isso e abrir os olhos. E, claro, deixar combinado para que a gente não tenha problemas futuros depois. Eu sou viciado naquele programa, o Shark Tank, né? Que Mais agora tem umas maratonas lá que ficam 24 horas. Então é muito comum quando o empreendedor não sabe direito, né? O negócio que ele tem na mão, ou não fez o acordo com o sócio, que em geral é da família também, um amigo muito próximo, ou ele recebe uma proposta, às vezes, muito tentadora, mas que pega lá 40%, 50%, 60% do negócio dele. E tu já deve ter ouvido a expressão que eles falam muito, sem diluição de capital. Isso. O que é diluição de capital? O tubarão que está investindo, se ele comprou, por exemplo, 10%, aquele 10% dele não vai ser diluído. Numa nova rodada de investimentos, quem vai perder participação societária são os fundadores. Sim, ele garante os 10%. Eles sempre falam isso, né? Sem diluição de capital. Exato. Então, o capital a ser diluído é dos fundadores. Daqui dele um pouco, está garantido os 10%. Exatamente. Então, tudo isso é muito importante a gente ter cuidado, né? E trazer para reflexão. Vamos lá, e a empresa que não cuidou disso? Vamos ver os problemas aqui. Não fez a governança corporativa, não cuidou, né? Não fez o beabá. Depois de 2, 3 anos, dá para recuperar ainda? Claro que dá, sempre é tempo. Claro que por vezes fica um pouco mais complicado, né, Orestes? Porque, assim, muitas das vezes o momento exato de nós resolvermos as coisas, e até vai parecer meio óbvio o que eu vou dizer agora, mas a gente resolve as coisas quando está todo mundo de bem. Né? Claro. Quando a gente já tem um litígio instaurado, a gente já tem um conflito societário, a gente já tem um fornecedor e a empresa que já estão discutindo, obviamente que tudo fica muito mais complexo. Né? Então, o importante quando ainda, não importa o tempo, mas ainda, se existe ainda algum espaço de diálogo, é muito importante que essas coisas sejam resolvidas e definidas, né? Eu posso já não estar a mil maravilhas com o meu sócio, né? Eu já posso ter alguma tensão no ar dentro daquela empresa, mas é importante que o quanto antes a gente reveja algumas coisas, né? Como é que está esse contrato? Então, está na hora de repente, chamar um conselho, né? Botar algum observador de fora para trazer uma oxigenação para essa empresa. De repente, não está na hora da gente partir para uma sessão de mediação, sentar todo mundo e apontar ali o que está pesando para um lado e para o outro, né? Enquanto a gente conseguir fazer isso de forma extrajudicial e harmoniosa, a gente ainda está em ganho, né? Porque os litígios societários, né? E daí digo litígios societários judiciais ou até mesmo arbitragens, eles são muito danosos para a empresa. São. Dentro do Poder Judiciário... E cria uma insegurança, claro, né, para os colaboradores, para os fornecedores também. E agora estou vendo, tem 2 amigos que estão em litígio com sócios de mais de 20 anos. Né? Então, por mais que tenha até uma camaradagem entre eles, não é fácil, né? Rever acordos depois ficou muito tempo. O que é o ideal, né, para rever esse tipo de acordo? Que serve para tudo, né? Inclusive para casamentos, né? De tempos em tempos, vai lá e faz um novo acordo, né? Coloca novas bases. Exato. É aquele período anual? Cada 12 meses? Depende muito de empresa para empresa, tá? Mas a gente tem uma disposição legal que todo ano os sócios têm que se reunir para pelo menos fazer a aprovação de contas da administração. Isso. Aí já aproveita, né? Aprova contas, faz o planejamento do próximo período e vê se tem algo para mudar. Exatamente. Quando a gente constrói esse tipo de documento, né, lá na minha prática da advocacia, eu não costumo botar um período superior a 2 anos para a gente sentar e conversar de novo. Nem que seja para dizer,
tá tudo ok. Claro. Segue o baile por mais 2 anos, né? Então, é super importante a gente ter esses períodos, né? E até por uma questão, claro, jurídica, né? Para que a gente reforce, revise esses documentos, né? Mas também tem um lado ali, uma carga emocional e uma carga mental que acompanha muito tudo isso. Aquele sócio que ele tem a certeza que ele vai ser ouvido pelo sócio do lado, de repente a gente tem um sócio que participa menos, outros participam mais, mas que vai ter aquele momento que todo mundo vai sentar, olhar para a mesma coisa e vai dizer que está ok, ou não, ou isso daqui seria interessante a gente mudar e tal. Mas o importante é a gente saber que esses documentos, nessa relação entre sócio, via de regra, ela é possível de ser mudada, né? É possível de ser alterada, de ser refletida a qualquer tempo, né? E esse qualquer tempo, ele é sempre melhor sem a gente ter um conflito já instalado. Claro. Né? Então, e por isso tem que conversar de tempos em exatamente. tempos, né? Não ir colecionando amarguras, né? Como eu chamo, né? Vai, alguma coisa não gostou e vai guardando, não fala na hora. Bom, pessoal, em tempos de Feira do Livro de Porto Alegre, a gente está dedicando o Poder RS aqui para conversar um pouco sobre obras importantes para a tua vida. Hoje quem está aqui com a gente é a professora, né, advogada Laís Machado Lucas, está lançando esse livro aqui. Ó, Magalhães, vem de novo aqui, ó, na câmera 2. Mostra aqui a capa do livro. Tá? Governança corporativa e financiamento societário. Deixa eu te perguntar sobre governança nas empresas familiares, que aí o desafio é em dobro. É em dobro e é em dobro necessário. Né? A necessidade também é em dobro. Né? As empresas familiares, elas, ademais delas sofrerem com todos os impactos que as empresas normais sofrem, né? Elas ainda têm como um pano de fundo relações familiares. Né? E essas relações familiares, por mais harmoniosas que sejam, por mais que se tenha tido toda uma boa convivência entre pais, mães, filhos, filhas, primos, tios, enfim, e todos aqueles que façam parte dessa empresa, a gente sabe que, por vezes, existem algumas situações que podem causar melindre, né? Como é que a gente demite um filho, Orestes? Como é que a gente chega à conclusão que aquele filho não tem os talentos necessários para aquela empresa? Ou então, como é que eu digo para o meu pai, que me criou dentro da empresa, para minha mãe, que me criou dentro da empresa, que eu não quero trabalhar naquela empresa, né? Então, esses tensionamentos, que são muito típicos da família, eles acabam se agregando como um dos elementos sensíveis para dentro da empresa, né? Mais do que nunca, governança. E daí com mais alguns elementos, não só essa robustez dos atos constitutivos, não só a implementação de acordo de sócios, mas daí entra um outro fator importante, que é um documento bem interessante, que é o protocolo familiar, né? Que a gente vai tratar ali dentro desse documento, nós vamos fazer uns combinados, aquilo que é da família que se toca com a empresa. Por exemplo, a empresa tem um carro. Podem os membros da família utilizarem o carro da empresa? Se puderem, quem é que paga a gasolina? A empresa ou o membro que utilizou? Então, nós começamos a fazer aqui alguns combinados que são muito importantes para que a gente garanta esta harmonia, né? É sempre importante aqui, e quero deixar isso muito, muito claro para a nossa audiência, é muito importante a gente falar de empresa familiar, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Essas empresas respondem pela maioria das nossas empresas no país. Aqui no Rio Grande do Sul nem se fala. Tá? Então, nós não cuidarmos das empresas familiares, nós não dedicarmos a ela esse tratamento, né, de como tu está dando aqui um espaço para que alguém venha falar sobre essa importância, a gente está mexendo seriamente na nossa economia. Seriamente. Não só das empresas. Não só das empresas, na nossa economia como um todo. Inclusive, na Espanha, existem legislações especiais de proteção às empresas familiares, né? Que aqueles que se preocupam em fazer todo um plano de sucessão, eles têm alguns descontos tributários. Tal é a importância dessas empresas para aquele país. Interessante isso, hein? Super Como uma ideia aqui interessante. para os nossos deputados. Super interessante. Então, a empresa que se compromete... Dá algum incentivo para a empresa familiar, inclusive, se profissionalizar. Se profissionalizar, exato. E que pode ser com um integrante da família. Né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Era exatamente isso que eu ia te dizer. Quando a gente fala em profissionalização, eu não preciso contratar um profissional de fora, que nunca esteve naquela empresa. Mas o membro da família que tem interesse em ali prosseguir, que ele vai estudar, vai fazer o que for necessário para que ele ocupe, então, aquele cargo, né, da forma mais apropriada possível.
E isso é bom para ele também, para que não digam nos corredores, ele é chefe porque ele é filho do dono. Não, ele é chefe porque ele estudou para isso. Se porque preparou, ele tem, exatamente, é um bom profissional tem e tá ali todas por as isso. condições. Né? Eu vi aqui, estou dando uma folhada no teu livro, que depois eu vou ler com muito interesse. Estou vendo aqui um dos capítulos, é o seguinte, olha só. Abertura de capital para além do toque da campainha. Isso é um tema super importante, porque quando a gente fala, a gente tem todo aquele glamour das empresas com capital aberto, né, que tem negociação lá na Bolsa de Valores. Explica enfim. um pouquinho, então, para quem não sabe o que é abrir o capital de uma Vamos empresa, lá. ter o capital aberto. Uma empresa de capital fechado é aquela que a gente tem um número X de sócios e a participação societária daquela empresa não é negociada em Bolsa de Valores. Uma empresa que Só tem... os sócios colocam dinheiro e só eles retiram. Exatamente. Quando a gente tem uma empresa com capital aberto, que no nosso ordenamento jurídico só as sociedades anônimas de capital aberto é que assim o são, as participações societárias, as ações daquelas empresas são negociadas na Bolsa de Valores. Né? A gente fala em Bolsa de Valores, mas a gente sabe que se nós entrarmos no nosso aplicativo do nosso banco hoje, vai ter lá um item investimentos e nós podemos, por aquele item, comprar ações de várias empresas, né? Porque os bancos operam, muitos deles, como corretoras. Fundos do próprio banco, exatamente, como corretoras ali daqueles fundos. Então, aí a gente se torna, por vezes, sem nem saber, por exemplo, sócio do Banco do Brasil, né? Então, acionista do Banco do Brasil, porque foi lá e comprou via o banco. Bom, essas empresas, se utiliza essa abertura de capital como uma forma de capitalização. Ao invés da empresa ir no banco tomar um empréstimo, ou ir na família fundadora e tomar um empréstimo, ela vai lá no mercado, ela abre o capital e ela toma um empréstimo do grande público. Tá? Em troca de ações, da parte da empresa. A vantagem disso, né? Ela vai pagar este empréstimo, que não é um empréstimo, né? Que foi uma venda que ela fez, através da remuneração daquela participação societária. Né? Então, a pessoa compra aquela ação acreditando que ela vai receber lucros e dividendos ali no momento futuro. Tá? Essa abertura de capital no Brasil tem todo um procedimento, isso é super regulado. Né? Então, tem que se fazer um registro dessa empresa na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM. Num primeiro momento dessa abertura, se precisa de uma instituição financeira que vai promover isso. E a Bolsa de Valores seria já quando essas ações já estão circulando e elas vão recircular. Você tem ideia de quantas empresas no Rio Grande do Sul têm o capital aberto? No Rio Grande do Sul eu não tenho, mas te dou o número Brasil. Nós temos 400 empresas no Brasil. Só 400? Só 400 empresas no Brasil inteiro. E tem um estudo... Então, no Rio Grande do Sul devem ser dezenas, não mais do que isso. Exato. E tem um estudo da própria B3, né, que é a nossa principal bolsa de valores, que hoje nós teríamos aproximadamente 5 mil empresas com porte e estrutura para abertura de capital. Que poderiam. Por que não fazem preconceito, falta de conhecimento? São empresas familiares. Familiares. As empresas familiares, elas têm essa característica. A nossa origem de empresa familiar tem isso. Normalmente, a família é capitalizada. E ela opta por não abrir capital porque aquele ali é o domínio dela e não tem interesse que terceiros venham participar. Até porque, como eu te disse, né, é super regulado. Então, quando eu abro capital, eu me atraio um monte de responsabilidades por ter ações negociadas em bolsa. Inclusive, implementação de sérias regras e normas de governança corporativa. Claro. Tá? Porque daí eu estou mexendo com o dinheiro do público, né? Dos outros, né? Exatamente. Não é só o dinheiro daqueles sócios originais, eu estou mexendo com o dinheiro da coletividade. Laís, para encerrar, dá aqui algumas dicas, né, para as pessoas fazerem essa gestão corporativa de um jeito mais simples, mas o que tem que ser feito na sua pequena e média empresa. Vamos lá. Pequena e média empresa. Primeira coisa, cuidem dos seus contratos sociais. Façam um bom documento, um bom ato constitutivo, especialmente se tem sócio. Vamos cuidar de coisas como, por exemplo, e se meu sócio morrer, o que acontece? Os herdeiros dele podem entrar? Não podem na sociedade? Se não entrarem, se eu tiver uma saída de sócio, como é que eu pago essa participação societária desse sócio na saída? Quem é que vai administrar essa sociedade? São os próprios sócios? São terceiros? Como vai se dar? Cada Parece um administra. Tão simples isso, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer momento. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né, para os empresários em geral. Se você morresse hoje, a sua família, a sua empresa estaria pronta para a sua morte? Muitas das vezes, ninguém nem sabe a senha do banco para pagar as contas. Tá?
E depois que morre, a gente tem problemas assim imensuráveis aqui para essa continuidade, né? A outra questão é, especialmente se eu tenho sócio, eu tenho um acordo de sócios, tem coisas que não interessa estar lá no contrato social. Mas como é que a gente vai gerenciar algumas coisas? E se vier um investidor? E se vier alguém querendo nos comprar, como é que a gente vai gerir algumas coisas? Nem tudo precisa estar no contrato social. Nem tudo precisa estar no contrato social. Deve estar documentado. Mas a gente precisa estabelecer algumas regras de relacionamento, né, que são Falando super em relacionamento, importantes. deixa eu aproveitar aqui a tua presença para te perguntar sobre gestão de pessoas. Quanto é importante para as nossas empresas? Empresas são pessoas, né, Orestes? Não, a gente pode ter a tecnologia que for, a gente pode ter, mas as empresas, elas são formadas por pessoas, né? E daí aqui, de novo, vamos lá para a legislação. Nós temos uma legislação trabalhista, sei que nós temos uma série de críticas em relação a ela, mas ela está lá, ela existe. Que foi atualizada, que foi modernizada, inclusive. E a gente precisa respeitá-la, né? Primeiro é conhecer, então, inclusive o que mudou, que faz pouco tempo. Conhecer, né? Exatamente, de 2017, a nossa reforma trabalhista, já tem algumas coisas que os nossos tribunais superiores já interpretaram, né, de uma forma distinta lá da legislação, né, ou de uma forma talvez mais adequada à nossa realidade, né, e é muito importante a gente conhecer essa legislação e a gente aplicar essa legislação, tá? Principalmente para aqueles colaboradores ali que fazem o dia a dia da empresa funcionar, né? Então a gente começa por aí, né? A outra questão é que, para além da legislação, né, para além da legislação, existe hoje toda uma preocupação com essa questão ambiental do trabalho, né? Nós estamos tendo inúmeros casos de adoecimento, né? Veio para a pauta de todas as empresas, né? De conselhos de administração de empresas, veio essa pauta, né, de burnout, né, que é o termo da moda. O que está acontecendo que as pessoas estão mais adoecidas nos seus locais de trabalho, né? Então, é muito importante que os gestores das empresas, que os administradores, né, os sócios se preocupem, né, de manter esse ambiente saudável, sadio, né? Vai ser bom para eles, né? A ninguém interessa ter colaboradores afastados, né, ou então adoecidos do seu trabalho. Perfeito.